Doutor Diógenes Gomes Vieira solicita que, caso você queira atendimento jurídico especializado em direito militar, que você, antes de entrar em contato por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp, assista ao vídeo desta capa de apenas 20 minutos, a fim de tomar conhecimento sobre como são os procedimentos para consultoria jurídica, seja ela presencial no escritório ou virtual por meio de videochamada, para o ajuizamento de ações judiciais em todo o Brasil e para a defesa em processos criminais e administrativos. O link do vídeo da consultoria jurídica está na descrição abaixo do vídeo de hoje. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Direito Militar para mais um episódio sobre reforma militar nas Forças Armadas, a interpretação e comentários sobre os artigos 104 até o artigo 114 da Lei 6880, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, e é nesta lei, Estatutos Militares das Forças Armadas, que consta a previdência do militar, seja militar de carreira ou militar temporário. Então, vamos dar andamento agora ao tema de hoje, voltando para o slide 01. Vocês estão vendo aqui o artigo 106, inciso 2 e inciso 2A. O inciso 2 trata do militar de carreira, a hipótese que ele vai poder ser reformado, onde informa 2. Vamos primeiro para o artigo 106. A reforma será aplicada ao militar que... Esse inciso 1, eu expliquei no episódio número 1, se trata da reforma não por motivo de doença, mas a reforma por motivo de idade limite na reserva remunerada. Então, isso vocês aprenderam, né, quem esteve presente no episódio número 1. E agora nós temos o inciso 2, que vai começar sobre a reforma por motivo de doença, de enfermidade, acidente de serviço. O inciso 2 diz o seguinte: se de carreira for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas. Quando a lei fala aqui serviço ativo das Forças Armadas, a gente pode dizer também na prática para o serviço militar. Tá? Geralmente em decisões judiciais se fala serviço militar. O militar está incapacitado definitivamente para o serviço militar. Mas se você falar serviço militar ou serviço ativo, como está na lei, também não tem problema nenhum. Tá? Tecnicamente, não tem nenhuma implicância. O inciso 2-A, se temporário. Esse inciso 2-A, se temporário, ele teve o quê? Ele foi... A questão do militar temporário na 6880 foi alterado em 2019 por causa da Lei do Mal, Lei 13.954. E de agora em diante, vocês vão perceber a forma gritante que o militar temporário é discriminado. Porém, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, no dia 21 agora de agosto, disse que está tudo ok com o militar temporário, que não existe nenhuma discriminação. Eu continuo no entendimento que é discriminatório, mas eu sou apenas advogado. Quem decide, principalmente em ação direta de inconstitucionalidade, se uma lei é constitucional ou não, é o STF. E eles decidiram, por 11 votos a 0, foi unânime, que o militar temporário, ele sim tem, em relação à previdência para fins de reforma, diferenciação em relação aos militares de carreira. Ele disse que pode. Então, se o Supremo disse que pode, pode. Então, vocês já viram no vídeo que eu passei, do episódio 1, um trecho, então você já sabe o que é militar de carreira e o que é militar de temporário. Então, vamos em frente. E agora vamos ao inciso 3º do artigo 106, que diz o seguinte: o militar, no caso, ele poderá ser reformado se estiver agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz
temporariamente, mediante homologação de junta superior de saúde, ainda que se trate de moléstia curável. Inicialmente, tá? Eu preciso fazer apenas uma pontuação nesse inciso terceiro. Vocês percebem aqui que no inciso terceiro fala Junta Superior de Saúde. A regra é, isso está na lei previdenciária que a gente está estudando. A regra é, o militar inicialmente, ele será encaminhado para a Junta Regular de Saúde, como se ele fosse, por exemplo, da Aeronáutica. Cada Força Armada tem um nome para a Junta regular. O importante é vocês saberem que essa junta regular que eu falo é a primeira, é a junta de primeira instância. Vamos dizer que ela entenda que o militar está incapacitado definitivamente do serviço ativo e que ele deve ser reformado. Essa junta regular de saúde, apenas com a ata de inspeção de saúde dela, o militar já vai ser reformado? Não. É necessário que a junta superior de saúde, tá, ela tome a decisão homologando o que a junta regular informou. Então, isso também muitos militares desconhecem. Então, primeiramente, Junta Regular de Saúde, se for da Aeronáutica, por exemplo, que é a primeira instância. Depois, a Junta de Saúde Regular vai enviar toda a documentação médica sobre esse militar para a Junta Superior de Saúde, para que a Junta Superior de Saúde bata o martelo e diga, realmente o militar tem que ser reformado. Sem a homologação da Junta Superior de Saúde, não é possível reformar o militar em determinadas situações. Isso tudo a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Esse inciso terceiro, ele é muito importante e eu vou dar informações para vocês que farão com que vocês entendam de uma vez por todas que 2 anos são esses, tá? Daqui a pouco a gente vai para um slide e eu vou responder mais umas perguntas, mas esse inciso terceiro ele é muito interessante e se você está fazendo, se vai fazer prova para o Chacal ou para outra força armada, de outra força armada, e que na prova caia estatutos militares, vocês têm que saber a reforma militar toda, porque aqui está cheio de pegadinha, uma questão de prova, cheio de pegadinha aqui, facilmente muda aqui uma palavra e você já perde a questão. Tá? Então, se alguém aí está interessado, se alguém está assistindo a live para fins de aprendizado para fazer alguma seleção interna, algum concurso interno ou algum concurso público, tá? Então, esse inciso terceiro eu vou lhe dar dicas excelentes. Esse slide sobre aquele inciso terceiro, sobre aquela questão dos 2 anos de agregação para fins de ser reformado, mesmo que a doença possa ser curável. Olha só, pessoal, preste atenção. É muito interessante essa parte. Inciso terceiro, tá, do artigo 106. Vamos ler? Há situações em que a decretação da incapacidade definitiva ela é precedida de incapacidade temporária do militar de carreira. E caso ultrapassado 1 ano contínuo de tratamento, sem melhora significativa no quadro clínico do militar, e se por acaso for julgado incapaz temporariamente, será obrigatória a agregação do militar, aplicando-se então os artigos 82 e 84 da Lei 6880, que tratam da agregação e adição do militar. Os artigos 82 e 84, eles são de fundamentais importâncias para você entender sobre o inciso terceiro que fala dos 2 anos de agregado para ser reformado, certo? 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de, inciso 1º, ter sido julgado incapaz temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento. Prestem atenção nisso aqui. 1 ano contínuo de tratamento, não é 1 ano intermitente. Tá? O militar, quando ele está incapaz temporariamente, você que é militar sabe, ele não vai para o expediente.
Ele vai para o expediente se ele tiver, por exemplo, apto com alguma restrição. Restrição à arma de fogo, a serviço armado, serviço noturno, esse tipo de coisa. Agora, esse inciso primeiro, ele fala incapaz temporariamente. Então, o militar ele está o quê? Afastado do expediente, certo? E fala que ele terá que estar julgado incapaz temporariamente após um ano de contínuo tratamento. Então, contínuo, ou seja, começou aqui, terminou aqui, um ano sem interrupção. Ou seja, o cara ficou um ano, no mínimo, em contínuo tratamento de saúde, para que ele possa ser o quê? Agregado. Daqui a pouco eu vou voltar no inciso terceiro, que aí vocês vão entender por que eu estou falando do artigo 82. Parágrafo 1º desse artigo 82. A agregação de militar nos casos dos itens 1 foi o que eu acabei de falar, 2, 3 e 4, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento. Eu falei, tem que um ano de tratamento contínuo. Aí quando chegar no primeiro, depois de completar um ano, é que ele poderá ser o quê? Agregado. Por quê? Por ele estar na condição de incapaz temporariamente. Artigo 84. O militar agregado ficará adido. Os militares também fazem muita confusão. Às vezes eu pergunto para um cliente que me liga para saber sobre essa situação. Eu pergunto para ele, você está adido? Ele, não, estou agregado. Então existe uma confusão. Então vamos lá. Ó. O militar agregado ficará adido para efeito de alterações e remuneração à organização militar que lhe for designada. Adido é isso, ele fica adido a uma organização militar. Tá? Agora, o termo técnico mesmo, para fins de aplicabilidade do inciso 3º do artigo 106, é agregado, que é o que diz o artigo 82. Tá? Então, repetindo, o militar agregado ficará adido para efeito de alterações e remuneração à organização militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro sem número no lugar que até então ocupava. Vamos agora para o slide 1F2. O prazo de 2 anos, informado no inciso 3º do artigo 106, é importantíssimo. Em virtude de que há um mito dentro das Forças Armadas de que passados 2 anos em tratamento pela Junta de Saúde é obrigatória a reforma. É um mito que tem, um zum, zum, zum. Entretanto, não é assim tão simples como se pensa, em virtude de alguns detalhes de suma importância que passarei a expor. Primeiro ponto de importância para vocês entenderem. O inciso 3º do artigo 106 exige a agregação formal por mais de 2 anos, ou seja, tem que haver a efetivação do ato administrativo de agregação, que significará, na prática, o afastamento do militar do serviço ativo. Por que esse primeiro ponto é importante? Isso acontece muito. O militar me liga, manda um zap, um e-mail, ou vem a um de meus escritórios, ou aqui em Maceió, ou o escritório de Brasília, dizendo que quer pedir na justiça a reforma dele, porque ele já está há 2 anos agregado, ou então ele já fala 2 anos adido, por motivo de doença. Aí eu peço para ele, entendi, você tem aí o boletim ou a alteração militar que consta a sua agregação, prevista lá no artigo 82, inciso 1º, sobre esse tratamento de um ano contínuo? Geralmente, isso é quase 100%, ele pergunta assim para mim, eles, né? O que é isso? Ou então, quando sabem o que é agregação, diz assim, não tenho. Aí eu digo, pois tem que ter. Porque a legislação exige a agregação, conforme eu mostrei para vocês no dispositivo. Então, esse é o primeiro ponto. E daqui a pouco eu vou dar dicas para vocês do que fazer quando a Força Armada não lhe agregar, por você ter ficado o quê? Mais de um ano em tratamento contínuo na condição de incapaz temporário. Vocês viram, certo?
Segundo ponto de importância. Somente haverá agregação, nos termos do inciso 1º do artigo 82, que foi o que eu acabei de falar, após o militar ter sido julgado incapaz temporariamente, quando transcorridos mais de um ano contínuo de tratamento, ou seja, este não pode ser intermitente. Um ano de tratamento especializado, por exemplo, ortopedia, e não teve efeito. Aí deu um ano e um dia, a Força Armada ela tem, pela lei, que agregar o cara. Tem que agregar o militar. Acontece que isso não costuma ser feito. Outras vezes, o militar não é agregado porque realmente não era para ser agregado, porque esse um ano dele foi o quê? Intermitente e não contínuo. Deu para entender? Vamos à conclusão. Conclui-se, então, que na prática não são 2 anos para a reforma, mas sim 3 anos. Prestem atenção nisso. O que se fala dentro da Força Armada é 2 anos pela junta você reformado. De jeito nenhum. São 3 anos e eu estou provando para vocês isso. Isso eu estou provando com base na legislação. E daqui a pouco eu vou mostrar uma jurisprudência de um tribunal que ratifica o que eu estou falando e que também ratifica o que está na lei. Vamos repetir? Conclui-se, então, que na prática não são 2 anos para a reforma, mas sim 3 anos. 1 ano de tratamento contínuo para ser agregado, ou seja, nesse período permanecerá na ativa, e mais 2 anos de agregação para ser reformado, isto é, permanecerá na inatividade temporária nesse lapso temporal. Vocês entenderam? 1 ano de tratamento contínuo, mais 2 anos de agregação, 3 anos. Então são 3 anos. Quando algum colega de vocês falar no quartel, não, eu já estou há 1 ano pela junta, falta mais 1 ano para eu ser reformado. Aí você vai perguntar para ele, peraí, você está de fardo, está no expediente? Tô, mas eu estou afastado pela junta. Não, ele não está afastado pela junta. Afastado pela junta é quem não cumpre o expediente, é o cara que está incapaz temporariamente. Você que é militar já ouviu essa história, mas a partir de hoje, quem está assistindo não vai ter mais dúvida. Vamos ao slide 1F3, onde eu mostro de uma forma prática e de fácil visibilidade do que eu falei, que não são 2 anos, são 3. Ok? Exemplo prático. A título didático, vejamos a seguinte tabela, partindo da premissa de que a Força Armada considerou o militar incapacitado temporariamente em 1º de janeiro de 2020. Então vamos lá na tabela. Data do início do tratamento contínuo, 1º de janeiro de 2020. Segundo quadro, transcorridos mais de 1 ano de tratamento contínuo e julgado incapaz temporariamente, será afastado do serviço ativo. Então, 1º de janeiro de 2021. Tá? Lembrando que é 1 ano mais 1. Mas aqui no quadro, para ficar de fácil entendimento, eu botei bem tudinho assim, dia 1º, de forma proposital. Com exceção do último, claro. Terceiro, agregação. Então, nesse caso hipotético, exemplificativo, quando vai ocorrer a agregação do militar? Vai ocorrer em 1º de janeiro de 2021. Foi quando ele ficou o quê? 1 ano de tratamento contínuo, tá? E a junta considerou incapaz temporariamente. Certo? E quando que ele vai ser reformado? A reforma dele se dará mais de 2 anos na condição de agregado, que foi o quê? 1º de janeiro de 2021. E homologação da junta superior. Como eu falei antes, não basta a junta regular de saúde da primeira instância, tá? Ela considerar o cara incapaz, definitivamente, ou inválido e reformar ele. Não. A junta regular da primeira instância, ela tem que mandar para a junta de segunda instância, que é a junta superior. Tá? Junta regular geralmente é na aeronáutica.
E agora venham dicas para vocês. Ou seja, se o militar for agregado com suporte no inciso 1º do artigo 82, não sendo afastado do serviço ativo, não poderá, em tese, ser reformado com base no inciso 3º do artigo 106. Por isso, é importantíssimo que os militares fiquem atentos quando estiverem incapacitados temporariamente. Isso porque, caso seja considerado incapaz temporariamente pela Junta de Saúde, depois de transcorridos mais de um ano contínuo de tratamento, e a respectiva Força Armada não efetuar a agregação do militar, este militar deverá fazer um requerimento. É do Exército? Faz um DIEX. É da Aeronáutica? Faz um ofício. É da Marinha? Faz um requerimento, solicitando para que seja agregado com suporte no inciso 1º do artigo 82. Você que está assistindo, vamos dizer que algum internauta deste sábado à noite esteja nessa situação, tá? Um ano de tratamento, 1 ano e 1 dia, considerado incapaz temporariamente pela junta, e aí passou uma semana, nada de publicar em boletim, agregação. Passou um mês, nada de publicar em boletim, agregação. Passaram 2 meses, nada. Então, meu amigo, se isso acontecer com você, faça um requerimento para a sua Força Armada pedindo para que você seja agregado com suporte no inciso 1º do artigo 82 do Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Vem outra pergunta. Ah, doutor, e se o Exército não fizer isso e eu for para o Judiciário pedir a minha reforma porque completou 2, 3 anos, mesmo eu não tendo sido agregado? Eu posso conseguir judicialmente? Pode conseguir. Só que aí vai ser mais trabalhoso, mais difícil. O ideal mesmo é que você tenha o quê? O boletim, meu amigo. Você tenha nas suas alterações militares. E se publicar em boletim e não colocarem nessas alterações, exija também, faz um requerimento. Para que caso você venha a ficar 2 anos após esse 1 ano e 1 dia, você possa ter documentação muito eficaz para conseguir uma reforma no judiciário, caso a Força Armada não queira lhe reformar. Pegou a dica? Tá vendo como o nosso canal é importante? Vamos continuar. Aqui ainda, tá? Aí eu digo aqui o que pode se fazer se a administração castrense não se pronunciar ou indeferir o seu pedido administrativo de agregação. O militar, então, poderá ajuizar, por exemplo, impetrar um mandado de segurança ou uma ação de procedimento comum cível ou uma ação de obrigação de fazer, a fim de que a autoridade coautora ou a União Federal, isso vai depender se é mandado de segurança ou não, cumpra o inciso 1º do artigo 82. Dicas valiosíssimas para quem é militar. Nesse slide, como eu falei para vocês no início, eu ia provar para vocês que esse mito, essa conversa de quartel, dizendo que são 2 anos pela junta é o suficiente para ser reformado, que é balela, que não são 2 anos, na verdade são 3 anos, e com requisitos muito, muito elevados para conseguir esses 3 anos. 1 ano e 1 dia de tratamento, ou melhor, 1 ano de tratamento contínuo, tá? E mais 1 dia para ser agregado. E é a partir da agregação é que você vai se contar os 2 anos, ou seja, são 3 anos de junta e não 2. E aqui nós temos uma jurisprudência, tá? É do TRF4 da 4ª Região, que fica no sul do país. É uma decisão de 2010, mas que ela está aplicável em 2023, tá? E diz o seguinte: administrativo, militar, reintegração para fins de tratamento, ultrapassado o período de 3 anos, após reintegração determinada judicialmente, incapacidade persistente, direito à reforma. Se a incapacidade for temporária, doença curável, a lei fala isso, vocês viram. O militar deve ser submetido a tratamento de saúde por até 1 ano. Tá?
após não obtida a cura, nesse 1 ano, contínuo, tá? Não pode ser intermitente, tá? Contínuo, após não obtida a cura, será agregado por 2 anos, certo? Não obtida a cura, ou seja, nesses 2 anos de agregação, ainda que haja possibilidade, por cirurgia, fisioterapia, ou algum outro tipo de tratamento, ou medicação, será reformado. Ponto. Então, essa jurisprudência, ela ratifica tudo que eu falei para vocês na noite de hoje em relação ao inciso 3º do artigo 106 do Estatuto dos Militares. Vamos agora ao inciso 2º, ou não, vamos agora ao último dispositivo que nós vamos conversar na noite de hoje. É o parágrafo 2º, que diz o seguinte: o disposto nos incisos 3º e 4º do caput deste artigo 106 não se aplicam, acho que eu escrevi errado, né? Não, esse é o disposto, não está certo. O disposto nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo não se aplica ao militar temporário. Vocês lembram qual é? Não, vamos lá. Então, que fique bem claro, olha, o disposto nos incisos 3º e 4º do caput do artigo 106 não se aplica ao militar temporário. Então, vamos voltar para saber quais são o 3 e o 4. O 3 e o 4, 3 é o militar agregado para aqueles 2 anos, que na verdade são 3, e o militar condenado à pena de reforma no Código Penal Militar. Então, essas duas hipóteses de reforma não se aplicam ao militar temporário. Discriminação, né? Na minha opinião, é uma discriminação. Qual a diferença entre o militar praticar, um militar de carreira ou um militar temporário praticar um crime militar e ser condenado à pena de reforma? Qual o problema? É discriminatório. Eu até entendo que esse inciso 4 tem até o objetivo de não incentivar militares temporários a cometerem crime para talvez conseguir uma reforma. Concordo que é golpe. Concordo que possa ser. Mas existe uma discriminação. E, inclusive, o inciso 3º. Poxa, um militar temporário, um terceiro sargento, tá? Temporário, está aí com 4 anos. 4 anos de serviço ativo. Aí ele fica 1 ano, tratamento contínuo, não fica curado. Aí a junta diz, não, ele está incapacitado temporariamente. Aí ele é agregado, fica mais 2 anos, faz 3 anos. Só por ele ser militar temporário, ele não pode ser reformado com suporte no inciso 3º. Mas se for um militar de carreira, um segundo sargento com 10 anos de serviço, pode. É discriminação. Eu entendo que é discriminatório. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 7092, que terminou o julgamento dia 21 de agosto deste ano, 2023, o STF disse, os 11 ministros do STF disseram que sim, é constitucional e que não há nada de ferimento à isonomia. E o Supremo, na ação direta de constitucionalidade, ele dá a palavra final. Eu agradeço a participação de todos vocês, tá, na live de hoje. E eu peço mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vocês viram que a live de hoje foi muito educativa. Eu passei informações para vocês e vocês não encontram nem em livros. Vocês não vão encontrar. Muita coisa que eu passei aqui vocês não vão encontrar. Claro que a legislação vocês vão encontrar. Mas as dicas, como se chama na minha época, macete, isso é difícil encontrar na internet. Tá? Então, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Dê seu like se você gostou. Faça comentários nessa live quando a gente terminar. Faça comentário nos outros vídeos. Eu peço que vocês pesquisem outros vídeos do nosso canal. Tem muita coisa boa. Tá? Muita coisa boa no canal Direito Militar. Peço também que você
divulgue o canal do militar, divulgue o link dessa live para os grupos de WhatsApp que têm militares ou civis que têm interesse em assuntos militares, divulgue nas suas redes sociais, compartilhem, comentem nos quartéis. Tá? Então, muito obrigado a todos, muito boa noite e até a próxima, até o próximo vídeo ou a próxima live. Até breve.